Fala galera, tudo bem? Professor Carlos Ricardo, estou aqui trazendo para vocês uma super dica. Hoje a nossa conversa vai ser sobre ansiedade, como nós podemos controlar esse mal que atinge totalmente a nossa sociedade, certo? No momento de dificuldade que estamos passando por agora, onde é que leva ao nosso estresse, é comum as pessoas sofrerem de ansiedade. Só que quando nós sofremos de ansiedade, nós temos a dificuldade de ter o autocontrole. E isso traz muito malefícios para o nosso organismo. Eu, professor Carlos Ricardo, vou estar falando um pouquinho sobre o nosso sistema endócrino, ou seja, o sistema hormonal, como ele contribui e influencia sobre a ansiedade. E também vou falar um pouquinho sobre a atividade física, como traz benefícios para você controlar a sua ansiedade. Nesse vídeo você também vai ver a nutricionista Cláudia falando sobre a alimentação. Quais são os alimentos que você pode consumir e os alimentos que você deve evitar para você poder controlar a sua ansiedade. Segue aí, se inscreve no nosso canal. Nós vamos trazer um leque de informações para vocês, muito conteúdo, e você tem que ativar o sininho para receber todos os vídeos que nós estamos publicando. Beleza? Vamos lá! Agora você vai ficar aí com a nutricionista Cláudia. Pega o caderno, anota tudo que ela vai te dizer, que daqui a pouco eu estou de volta. Olá, gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a ansiedade. Então, nesse momento agora, nós estamos passando por uma epidemia. Nós ficamos com mais tempo ocioso, gerando um quadro maior de ansiedade. E eu vim aqui trazer algumas dicas, e o que a gente poderia estar fazendo para reduzir um pouquinho essa ansiedade. Nós todos sabemos que a gente tem uma relação bem grande da nossa função cerebral com o nosso intestino. Então, se eu não tiver uma boa saúde intestinal, eu posso ter um quadro maior de ansiedade. Quando a gente começa a pensar na questão da ansiedade, o primeiro passo que a gente tem que pensar é se a gente está tendo uma boa hidratação. Mas Cláudia, mas por que hidratação? A desidratação, a falta de ingestão hídrica, primeiramente ela vai gerar fome, Então assim, quando eu tô com falta de água no meu corpo, eu vou gerar a mesma sinalização para mim poder precisar comer. Onde muitas vezes eu vou estar comendo algum alimento, sendo que se eu consumisse um copo de água, eu já estaria me hidratando, passando aquela sensação de fome, porque nada mais é uma desidratação e meu corpo está sinalizando que ele precisa de água. E as pessoas, elas consomem muita pouca água, então é muito comum a gente ver uma desidratação. E o nosso cérebro, ele é feito de 90% de água. Então, se eu tenho uma desidratação, eu vou gerar toda uma resposta de uma desregulação, na minha tomada de decisões, no meu humor, gerando um quadro de ansiedade. Outro fato importante é o consumo excessivo de álcool e café. Então, a gente já sabe que o café em excesso, ele vai gerar picos de ansiedade. E o álcool, muitas vezes, ele é utilizado agora, ainda mais agora que a gente está com um tempo ocioso em casa. Muitas pessoas vêm consumindo uma quantidade maior de álcool, porque ela vai reduzir momentaneamente aquele quadro de ansiedade. Porém, no dia seguinte, eu vou ter um efeito rebote do consumo desse álcool. Então, a minha ansiedade vai ser muito maior. Então, assim, o álcool não é uma solução para controlar a ansiedade do momento. Então tá todo mundo muito preocupado, pensando nesse caos e acaba ingerindo esse tipo de alimento, ou de bebida para poder suprir aquela ansiedade. Outro fator importante é os carboidratos. O que são os carboidratos? Os carboidratos são provenientes dos pães, das farinhas, do arroz, do trigo. Então, assim, quanto mais simples eu for consumir esse tipo de carboidrato, o que é o simples? É aquele que não tem fibra. O complexo é aquele que tem fibra. Então, toda vez que eu consumir um alimento que ele não vai ter fibra, eu vou ter um pico de insulina. Quando eu tenho um pico de insulina, eu também gero uma alteração glicêmica. E essa alteração glicêmica, que é o açúcar lá no meu sangue, ele vai gerar um pico de adrenalina. Então, toda vez que eu tiver esses picos de adrenalina, eu vou ter um quadro de ansiedade mais exacerbado. Então, assim, primeiro passo importante: consumir mais água, reduzir o consumo de café e de bebidas alcoólicas. Próximo passo: introduzir mais alimentos integrais na rotina alimentar de vocês.
E esses são os passos básicos. E quando a gente começa a falar de alguns alimentos que são voltados para a ansiedade, a gente pode destacar os verdes folhosos escuros, porque eles vão ser ricos em magnésio. O magnésio, ele vai diminuir o tônus da minha ansiedade, ou seja, né, ele vai diminuir o pico dessa minha ansiedade, ele não vai sumir com ela, mas ele vai diminuir o pico dela, então eu vou conseguir controlar um pouquinho mais. E onde é que eu encontro o magnésio, Cláudia? Nos verdes folhosos escuros, em alguns legumes como brócolis, couve-flor. Quanto mais um verde mais folhoso, mais escuro, mais concentração de magnésio presente. A rúcula, o espinafre, muitas pessoas não gostam de comer por causa do sabor amargo, mas é por isso que ele tem esse sabor amargor, né? Assim como as nozes. Então nas nozes eu também vou encontrar o magnésio. Outro nutriente muito importante é o zinco. Né? O zinco, ele também ele gera um bom funcionamento cerebral, então ele entra ali como um coadjuvante naquela regulação da hidratação, certo? Então, quando eu tenho um bom funcionamento cerebral, eu também vou ter uma boa tomada de decisões, eu não vou ter decisões compulsivas, ou seja, eu vou comer esse pão aqui porque eu preciso, eu mereço, né? Então, eu pergunto para vocês, será que vocês merecem só uma fatia de pão? Né? Ou será que você merece uma pizza? Será que é isso que você merece ou você não merece muito mais? E onde é que eu encontro o zinco? O zinco eu vou encontrar na gema do ovo. Então, comer ovo todo dia de manhã, ele vai gerar um controle maior na ansiedade de vocês. Não somente a gema, então consuma o ovo como num todo, porque é uma proteína de muita boa qualidade. Mas eu vou encontrar no ovo e nas castanhas de caju, né? Então, assim, introduzir isso na rotina de vocês já vai reduzir o quadro de ansiedade. Um outro alimento muito importante que é legal a gente falar, né, o nutriente especificamente, é o triptofano. O triptofano, ele vai fazer aumentar a serotonina. Então, o que é a serotonina? É o meu hormônio do bem-estar, né? É quando eu saio para correr na rua ou quando eu vou para academia, eu chego em casa meio como eu estou me sentindo bem, porque eu aumentei a minha produção de serotonina. Então, o triptofano presente nos alimentos, ele também vai proporcionar esse mesmo efeito que a atividade física proporciona. E onde é que eu encontro, né, o triptofano? Eu vou encontrar na banana, no chocolate, na aveia. Então, introduzir isso ao longo do dia de vocês também vai gerar um controle da ansiedade. O outro fator muito importante, que a gente já começou a falar lá no início, que vai melhorar a saúde intestinal de vocês, melhorando a captação de todos esses nutrientes. Né? Então, se eu não tiver uma boa saúde intestinal, o álcool ele vai gerar mais desidratação, né? Gerar um feedback negativo. Então, no outro dia eu vou ter uma compulsão alimentar muito grande, porque eu vou gerar um pico de ansiedade maior, né? E ele altera toda a minha microbiota intestinal também. Então, meu intestino não vai absorver aqueles nutrientes que eu preciso para controlar a minha ansiedade. Então, assim, o probiótico, a gente não precisa estar tomando uma formulação, gente. Né? Em alguns quadros, sim, a gente tem que entrar com uma formulação, senão a gente entra com o alimento mesmo. E onde é que eu encontro o probiótico? Facilmente, no iogurte, né, de boa qualidade, no kefir, que a gente pode produzir em casa, que é bem legal, e no psyllium também, né, que é uma outra fibra pré-biótica que você vai encontrar em casa. Então, olha só que combinação legal. Eu poderia estar consumindo o iogurte com a banana, né, e um psyllium. Então, eu vou estar tratando meu intestino, controlando a minha ansiedade, né, e melhorando a absorção de nutrientes. Ou eu poderia consumir um ovo cozido com uma castanha de caju. Então, é só usar as combinações alimentares. Quanto maior a saúde alimentar de vocês, maior vai ser o controle emocional. Então, agora, nesse momento ocioso, a gente tende a descontar na comida. Então, ajam com sabedoria, façam boas escolhas, hidratem-se primeiramente, não esqueçam de tomar água e reduzam o consumo de café e bebida alcoólica. Então, começa por aí. Eu espero poder ter ajudado vocês, né? E qualquer coisa, vai rolar mais vídeos, vai rolar mais conteúdo para vocês, mas primeiramente seria esse para controlar a ansiedade de vocês. Valeu, galera! E aí, galera, você
Acabou de ver a super dica aí da Nutri Cláudia. Ela trouxe para vocês umas dicas muito bacanas do que você pode, o que você não pode consumir para contribuir no controle da sua ansiedade nesse momento de estresse. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês, trazer umas dicas bacanas sobre a atividade física, o controle dos hormônios em cima da ansiedade e como eles podem contribuir de uma forma positiva se você praticar atividade física regular, também somado com a sua alimentação equilibrada, certo? Vamos lá então. Quando nós praticamos alguma atividade física, né, que nos traz prazer, ou fazemos algum exercício físico, alguma atividade física que leva o nosso corpo a um estresse elevado, nosso corpo começa a sentir alguns benefícios dessa atividade física. Então, por exemplo, assim, não somente aquela que nos traz prazer, ou quando a gente nos esforçamos a fazer alguma coisa fora da nossa zona de conforto, fora daquilo que nós, né, estamos habituados a fazer, o nosso corpo ele trabalha de uma forma muito positiva. Um desses benefícios é o sistema circulatório, que ele começa a funcionar de uma forma mais equilibrada e também uma forma mais flexível. Quando nós praticamos atividade física periodicamente, né, de uma forma mais constante, o nosso corpo por completo ele trabalha muito bem. E o primeiro a ser beneficiado disso é o sistema circulatório. Quando o sistema circulatório funciona, ele consegue fazer com que todo o seu corpo tenha um equilíbrio, um autocontrole, né? Então isso também relaciona o nosso sistema emocional. Diminuindo um pouquinho aí a viscosidade do sangue, porque começa a equilibrar o colesterol ruim, o colesterol bom, faz com que o nosso organismo também, né, se equilibre na questão emocional. Quando nós estamos fazendo atividade física, né, geramos um estresse físico, o nosso corpo ele gera o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Ele equilibra o estresse. Ele ajuda o nosso corpo a diminuir as inflamações. Por exemplo, uma das coisas que você é comum sentir, sabe quando você muda de treino ou você faz um esforço maior e você sente aquela dor muscular? Você gera rupturas no músculo, né, nas fibras musculares, e é uma pequena inflamação. Você sente dores. O cortisol ele vai lá ajudar a melhorar o sistema imune e ajudar a cicatrizar aqueles músculos, aquelas fibras rompidas, certo? Quando nós não fazemos atividade física, o nosso corpo ele produz o cortisol. Às vezes esse cortisol fica um teor muito alto no nosso organismo. Então ele aumenta o nível de estresse, baixa a nossa autoestima, certo? Aí, ó, aumentou o nível de estresse, baixou a nossa estima, já teve um desequilíbrio emocional. E também abaixa a nossa libido. Quando nós estamos a nossa libido muito baixa, com o índice de testosterona baixíssimo, nós também sentimos deprimidos, nós sentimos impotentes. Faz com que nós nos tornamos uma pessoas incapazes, com o nível de cortisol elevado. Então, praticando atividade física, você consegue reduzir o nível de cortisol e deixar ele de uma forma equilibrada, trabalhando dentro das suas funções. Outro hormônio, quando nós praticamos atividade física, que ele é produzido com muito mais frequência, é a adrenalina. É o hormônio da explosão, é o hormônio que torna nós tomar decisões rápidas, né? É o hormônio que faz nós ter coragem. Então esse hormônio, quando nós trabalhamos aí a nossa atividade física, faz com que nós sentimos bem, aumenta a nossa autoestima, aumenta a nossa coragem, aumenta a nossa força, aumenta a nossa capacidade de superação. E também depois vem a serotonina. Quando nós praticamos atividade física, a serotonina vem o pós-treino. Ela tá aquela sensação de prazer. Você, quando faz alguma atividade física que te dá prazer, por exemplo, né? E você depois se sente bem-estar, se sente leve, se sente menos culpado. Você consegue manter um equilíbrio emocional por um período longo, por várias horas, às vezes até por dias. Isso faz com que a serotonina consiga equilibrar o seu nível emocional, certo? Então, nós temos aí os hormônios que faz aumentar nosso sistema imunológico, faz aumentar o nosso sistema de coragem e tem aquele que faz equilibrar tudo para que mantenha num índice nivelado. Galera,
Você fazendo atividade física, mantendo uma boa alimentação, você consegue equilibrar as suas emoções e manter um equilíbrio contra a ansiedade. A ansiedade é um mal da nossa sociedade hoje em dia, então vivemos ansiosos, nós nos sentimos ansiosos, muitas vezes nós não temos paciência. Quando nós conseguimos equilibrar a atividade física com a boa alimentação, nós conseguimos ter mais autocontrole sobre alguns efeitos da ansiedade. Então a dica de hoje é: faça atividade física e cuide da sua alimentação. Pô, mas nós estamos numa situação difícil, não consigo ir para academia, as academias estão fechadas. Não tem problema. Você se inscreve aí no meu canal, põe aí, ativa o sininho, você já vai receber as notificações dos vídeos já lançados, que já foram lançados e que serão lançados. Aí no meu canal, você clicando no meu canal, você vai ver que nós lançamos vários vídeos. Toda semana eu lanço um vídeo para você treinar em casa. O legal é que desses vídeos que eu lanço, são 2 vídeos, um para iniciante, um para avançado. E você só precisa se dedicar 20 minutos por dia, desde a preparação do treino e o alongamento. Olha só, 20 minutos por dia para você equilibrar o seu estilo de vida, bem-estar, saúde. Aqui no nosso canal você vai ver esses treinos para você praticar em casa. E melhor, no conforto da sua casa e sem equipamento. No máximo que você vai usar é aí alguns utensílios que você tem na sua casa. Certo, galera? Gostou da dica de hoje? Então faz o seguinte, ajude o nosso canal, se inscreva, fortaleça ele, compartilha com seus amigos. Se você conhecer um amigo teu que anda aí meio cabisbaixo, ansioso, não está conseguindo se controlar, compartilha com ele, comenta aí. Faz o nosso canal crescer, porque logo você vai receber mais e mais dicas bacanas para você. Valeu, até a próxima!